Bom dia a todas as crianças de 0 a 100 anos. Para quem não me conhece, eu sou a Ranúbia, uma das líderes do Departamento Infantil da sede do Campo Promorá e vice-líder do Departamento Infantil também do Campo Promorá. Desde já eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a coordenadora de Bondinhos pelo convite e pelo apoio. Mas antes de iniciarmos nossa aula, gostaria de convidar todas as crianças a fazermos uma oração. Amém? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos em Tua presença para te agradecer por mais uma aula, que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Senhor, que possamos hoje aprender sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Em nome de Jesus, amém. Então, criança, hoje nós iremos aprender sobre algo muito importante. Nós iremos aprender sobre a Páscoa. Quem aqui sabe o que significa Páscoa? Então, existem várias explicações sobre a Páscoa, mas sua verdadeira origem encontra-se aqui, na Bíblia. E eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios 5, 7, que diz assim: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar que nós devemos ser como uma nova massa, porque o fermento que é colocado na massa, em toda a Bíblia vai representar o pecado, a impureza, a corrupção. Então o apóstolo Paulo está nos orientando a ser como uma nova massa, uma massa purificada, uma massa sem nenhum fermento. Criança, nós iremos primeiramente aprender sobre a primeira Páscoa que houve, que encontra-se no livro de Êxodo. O livro de Êxodo que vem nos ensinar sobre a vida do povo de Deus, os descendentes de Jacó, depois da morte de José. E o atual faraó, que tinha o coração endurecido, não queria reconhecer o poder soberano de Deus. Assim, Deus tomou algumas medidas para poder mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel. O Senhor ele chamou Moisés, o grande libertador, para orientar como ele deveria repassar para o povo como seria celebrado a primeira Páscoa. Então, criança, Deus iria enviar 10 pragas. E essas 10 pragas iriam trazer efeitos desastrosos naquela população. Antes da 10ª praga vir, que era a morte do primogênito, todo o povo de Israel deveria estar pronto para poder sair do Egito. Tanto que a palavra de Deus nos diz que aquele povo ele deveria estar com sandálias nos pés, vestido e com cajado na mão. E Moisés, o libertador, ele orientou o povo a fazer isso. Está aqui o nosso Moisés, que foi escolhido por Deus para ser o libertador do Egito. Assim Moisés repassou todas as medidas que deveria ser feito naquela celebração. A primeira medida que deveria ser feita era o cordeiro. O cordeiro não poderia ser qualquer animal. A Bíblia nos fala que deveria ser um cordeiro perfeito, macho, que deveria ser sacrificado. Depois que esse cordeiro fosse sacrificado, o seu sangue deveria ser retirado, olha só, e passado nas vergas de cada casa. Por que, criança? Porque a Bíblia nos fala que esse sangue representaria que aquela casa era uma casa consagrada ao Senhor. E a Bíblia nos fala que o anjo da morte iria tirar a vida do primogênito, tirar a vida daquela pessoa responsável por continuar a linhagem da família. Então, todos os primogênitos israelitas deveriam estar com suas portas com o sangue do cordeiro. Esse sangue ele representa a salvação. E nós deveremos passar o sangue do cordeiro nas paredes do nosso coração e consagrarmos a Deus para ter a nossa salvação garantida. Assim, com o animal morto e seu sangue retirado e passado nas portas,
a sua carne deveria ser assada e consumida por toda a família celebrando aquela Páscoa. Mas não para por aí. A outra alimentação que deveria ser feita era os pães. Os pães, crianças, deveriam ser feitos sem fermento. Como eu já expliquei, o fermento ele representa o pecado, representa a impureza, representa a corrupção. Então, esse pão sem fermento representaria que aquele povo era um povo puro. O pão deveria ser fermento para representar a pureza que havia de habitar naquele povo. Outro alimento que deveria ser consumido, crianças, era as ervas amargas, que simbolizavam todo o ano que aquele povo passou cativo naquela nação. Todo o sofrimento, todas as amarras que eles passaram ali, todos os cárceres, eles iriam, a partir daquele dia, ser libertos. Criança, então a Páscoa, ela representa isso, passar por cima. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar por cima de todas aquelas casas que estavam com o sangue do Cordeiro. E mais adiante, criança, a Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento que Jesus é o nosso Cordeiro verdadeiro, sem impureza. O Senhor Jesus, ele fez essa mesma celebração com os seus discípulos, só que um pouco diferente. A gente viu que o povo de Israel, eles se apressaram para sair do Egito e celebraram rapidamente a Páscoa. Tanto que eu mencionei que eles estavam todos prontos, vestidos, com as sandálias nos pés e com o cajado na mão. Porém, Jesus não. Jesus sentou, Jesus conversou, celebrou a Páscoa com calma, explicou cada alimento. Jesus explicou que o pão seria o corpo dele que seria machucado, torturado, humilhado por nós. E que o vinho seria o sangue que ele iria derramar na cruz por nós. Ou seja, o mesmo sangue que foi retirado do cordeiro e passado na porta, representava também o sangue do nosso cordeiro Jesus, que foi derramado por amor a nós. Crianças, mas lá em João 3,16, que é o ABC da Bíblia, um versículo muito lindo, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, não foi um jeito qualquer, foi uma maneira grandiosa, única, que ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, por amor a nós. Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, menino ou menina, não pereça no pecado. Mas o que significa perecer? Não continue amarrado ao pecado, mas que seja liberto. Ou seja, todas aquelas pessoas que creem em Jesus têm o direito à vida eterna. Lá em Apocalipse diz que nós iremos receber uma coroa incorruptível quando chegarmos ao céu. Então, esse versículo ele mostra o interior de Jesus. Ele mostra que antes mesmo da gente crer, nós seres humanos, Deus já teria entregado a sua oferta verdadeira, que era o seu único filho amado, Jesus. Então, crianças, quando Jesus estava celebrando a Santa Ceia com os seus discípulos, aquele era um dos últimos momentos que ele estava passando aqui na Terra. Ou seja, os últimos momentos de Jesus, ele estava se dedicando a todas aquelas pessoas que iriam ser responsáveis por repassar a palavra de Deus, os discípulos. Inclusive, Judas, que iria trair Jesus por 30 moedas de prata, também estava naquela Santa Ceia. A palavra de Deus diz que Jesus era um homem muito humilde, que Jesus naquele momento, ele lavou os pés do discípulo. Criança, mas por que a Bíblia fala que tinha que lavar os pés? Porque naquela época era a cultura as pessoas andar de sandálias. Então, os pés das pessoas estavam sujos a todo momento. E a cultura da época dizia que
quando adentrasse dentro de um local, tinha que lavar os pés. Tanto que aquelas pessoas que tinham mais condição, elas tinham um servo próprio para fazer esse cargo, que era lavar os pés. Mas naquele momento Jesus, ele tomou o lugar de servo. Jesus era o único que tinha status para ser servido, porém ele serviu os 12 discípulos. Alguns deles ficaram admirados ao ver Jesus lavando os pés. Judas também foi lavado os pés, porém ele escolheu que a alma dele continuasse impura, mesmo com os pés limpos. E a Bíblia nos fala que depois disso, Jesus ele foi para um jardim. Jardim nos faz lembrar que o pecado aconteceu lá, que o pecado surgiu lá. Adão e Eva pecou no jardim. Vocês se lembram? No Éden. Pois também foi num jardim que Jesus escolheu ir com seus discípulos orar. Uns momentos antes que Jesus ia passar pela via dolorosa, Jesus estava em um jardim orando, só que em outro jardim, com o nome Getsemane. Ali os soldados chegaram e os soldados, eles levaram Jesus ao matadouro. E no processo em que Jesus estava indo ao matadouro, Jesus recebeu uma coroa de espinho, e a palavra de Deus diz que aquela coroa machucou muito, que saiu sangue. Ou seja, Jesus não recebeu uma coroa de ouro, uma coroa de prata, de bronze, não. Jesus recebeu uma coroa de espinho, que machucou a sua pele. Jesus também foi açoitado, e alguns estudiosos falam que naquela época eles usavam chicote, nas pontas colocavam pedaços de ossos, de pedra, para justamente quando esse chicote alcançasse a pele da pessoa, saísse machucando mais ainda. Alguns estudiosos falam que até os ossos das pessoas ficavam expostos, por tão forte que era o chicote daquela época. E Jesus ele foi açoitado, ele foi coroado com uma coroa que machucou, e ele recebeu cravos nas mãos e nos pés. Criança, Jesus sofreu tudo isso por amor a nós. Lá em Gálatas fala que Jesus sofreu tudo isso voluntariamente. Muitas pessoas costumam dizer que o culpado foi Judas, que o culpado foi Herodes, que o culpado foi Pilatos, que o culpado foi os sacerdotes religiosos, que os culpados foram os soldados, mas não. Essas pessoas, elas só fizeram com que tudo isso se cumprisse, com que a profecia que Zacarias fala se cumprisse, porque tudo isso já estava escrito, que o Cordeiro, sem manchas, sem máculas, iria fazer isso por nós. E Jesus ele foi perfeito. Criança, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no Gólgota, que esse local as pessoas costumavam ficar expostos por muito tempo ali, e alguns animais depois devoravam suas peles, seus ossos, porém Jesus, ele não ficou ali para que a profecia se cumprisse. Um homem chamado José de Arimateia e Nicodemos, algumas pessoas que seguiam Jesus em oculto, eles foram responsáveis por tirar o corpo de Jesus. Naquela época também, criança, a cultura dizia que as pessoas que pegassem cadáveres eram vistas como impuras. Ou seja, como seria a pessoa que iria pegar em Jesus, já morto, para ser vista como impura? Essa pessoa ela não iria nem celebrar a Páscoa. E José de Arimateia e Nicodemos retirou Jesus da cruz e cuidou de Jesus. A Bíblia nos fala que José de Arimateia tinha um túmulo novinho em um jardim. E José de Arimateia pediu para retirar o corpo de Jesus e colocar dentro desse túmulo. Ali, José de Arimateia, depois de ter tirado Jesus da cruz, que tinha derramado todo o seu sangue pelos nossos pecados, ele envolveu o corpo de Jesus com panos de linho e colocou especiarias para poder guardar o corpo de Jesus ali no túmulo.
E depois de colocar linho no corpo de Jesus e colocar no túmulo, os registros da Bíblia nos falam que aquele túmulo ele deveria ser selado por uma pedra. Por que, criança? Porque o selo significa que não deve ser violado, que não deve ser mexido. E assim foi feito. A pedra selava o túmulo de Jesus. Porque os poderosos daquela época, eles tinham muito medo de depois saírem dizendo que Jesus tinha sido roubado, que Jesus tinha sido solto. E então eles colocaram, além dessa pedra, desse selo para selar o túmulo, eles colocaram soldados para vigiar aquele túmulo. Pronto. Fim de uma grande história. Uma grande história de amor. Jesus morreu por amor a todos, por amor àqueles que açoitaram, por amor àqueles que zombaram, por amor àqueles que julgaram. E o fim da história de Jesus foi assim. Só que a Bíblia diz que não acaba por aqui. Sabe por quê? Porque a pedra que selava aquele túmulo, ela foi retirada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Os soldados que estavam vigiando estavam apavorados com o acontecido. Criança, e o túmulo que estava Jesus, ele estava vazio, criança. Quando as mulheres entraram lá no túmulo e viram que Jesus não estava lá, a única coisa que elas observaram foi os panos de linho. Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. E ele tinha falado isso para os discípulos, para as outras pessoas. Porém, a última cena que ficava na mente daquelas pessoas era um Cristo crucificado. A última cena que ficava na mente daquelas pessoas era um Cristo açoitado. Era um Cristo que estava recebendo cravos nas mãos, cravos nos pés e uma coroa muito grande. Criança, aquelas pessoas não estavam lembrando da profecia que Jesus ao terceiro dia iria ressuscitar, mas Jesus ressuscitou assim como ele tinha falado. E quando Jesus ressuscitou, todos ficaram maravilhados com o acontecido. Só que Jesus teve que ir para o céu. Assim a Bíblia nos fala que os discípulos, eles ficaram muito tristes. Porém, Jesus disse que iria para o céu, mas que viria o Consolador para cuidar de nós. Criança, e a história não acaba por aí, porque a palavra de Deus diz que um dia Jesus virá. A Bíblia também fala que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou em cima de um jumentinho, ou seja, um animal tão desprezível que naquela época os soldados usavam cavalos caríssimos, mas Jesus não. Jesus entrou em cima de um jumentinho, que era um animal tão desprezível. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que quando a segunda vinda acontecer, Jesus virá em cima de um cavalo branco. Aleluia, criança. Então, essa foi a segunda celebração da Páscoa. E essa é a verdadeira origem da Páscoa. A Páscoa, criança, não representa apenas chocolates. A Páscoa não representa coelhinho. A gente não deve trocar o nosso cordeiro, que é Jesus, pelo coelho. Porque o coelho, ele só representa o consumismo que foi inventado para as pessoas venderem, para as pessoas lucrarem, para as pessoas produzirem mercadoria. Então, eles distorceram a palavra de Deus dizendo que a Páscoa seria o coelho com os ovos de chocolate. Não há nada de mal consumir chocolate. Eu mesmo gosto de chocolate. Porém, a gente deve saber que a verdadeira origem da Páscoa está aqui registrado na Bíblia e que o nosso cordeiro é Jesus. Não foi o coelhinho que foi sacrificado lá no Velho Testamento, onde celebraram a primeira Páscoa. Não foi o coelhinho que levou todas essas dores por amor a nós. Foi o cordeiro chamado Jesus Cristo.
A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é a verdadeira videira e os ramos que não estão neles é descartado, e a única coisa que esses ramos servem é para ser combustível, para virar fogo, e logo após que o fogo se acaba, se torna cinza. Quem aqui quer se tornar cinza? Eu não quero, eu quero ser útil, porque a videira, ela é uma planta responsável por produzir uvas, o suco de uva. Então, o verdadeiro objetivo do ser humano é produzir, é repassar a mensagem da Bíblia, é gerar vários frutos. Quais são esses frutos? Fruto do amor, fruto da obediência, fruto da santificação. Então, para podermos obter tudo isso, criança, devemos adorar Jesus, devemos nos consagrar, devemos falar com Ele, meditar na palavra e saber a verdade absoluta. Criança, e eu espero que vocês tenham entendido o verdadeiro sentido da Páscoa. Estou muito feliz de ter ministrado para vocês, e agora eu gostaria de convidar todos aqueles que não sabiam o que realmente a Páscoa representava, para aceitar o verdadeiro Cordeiro. Se você ainda não aceitou o verdadeiro Cordeiro, eu te convido agora para fazer uma oração comigo, aceitando o verdadeiro Cordeiro em seu coração. Vamos orar agradecendo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma aula. Senhor, agora eu sei o verdadeiro sentido da Páscoa. Agora eu sei que não foi o coelhinho que morreu por nós. Agora eu sei, Jesus, que Tu foi o Cordeiro, sem mancha, sem mágoa, que morreu por nós. Então eu te agradeço por essa palavra, que me dá forças e ânimo para repassar para o meu coleguinha que Tu és a verdadeira Páscoa. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Criança, eu estou muito grata por repassar mais essa mensagem para vocês e que possamos logo, logo nos encontrar e adorar a Deus na casa de Deus. Amém? Então, tchau, tchau, criança. Até a próxima ministração.